caraca, realmente Deus pode errar com alguém? Eu sou o Pedro, e se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui no canal e deixa o seu gostei. Queria te fazer uma pergunta logo de cara aqui. Aconteceu alguma vez de você afirmar que Deus te falou algo, afirmar que Deus te mostrou algo, afirmar que Deus te falou que alguma coisa ia acontecer? Isso geralmente acontece em relacionamento, né? Ah, Deus me mostrou tal pessoa, aquela pessoa é a pessoa de Deus para mim. Em outras coisas também, mas esse é um exemplo bem comum na vida do jovem. E aconteceu de você fazer essa afirmação e de repente aquilo dá errado, e de repente aquilo não funcionou. E aí eu te pergunto, será que Deus errou? Porque se Deus te falou algo e aquilo não deu certo, então Deus errou. Quero te dar um exemplo aqui bíblico, de contar uma história. Em Gênesis 6, Deus ele aparece para Noé e ele pede para Noé construir a arca. E uma coisa interessante, não sei se você sabia, é que até aquele momento da história não chovia sobre a terra. A terra era regada de outra forma, as plantas eram regadas de outra forma. E Deus chega para Noé e fala: Noé, vai vir um dilúvio sobre a terra e eu vi que você é um justo e eu vou salvar você e sua família, então constrói um barcão aí para nós. Aí Noé fala assim: mano, mas o que é chuva? O que é isso, cara? Não, Noé ele obedece a Deus, ele constrói a arca e o final da história você já sabe. Que Noé entra dentro da arca, a arca é fechada pelo lado de fora e vem o dilúvio e acontece a limpa na humanidade, digamos assim, a família de Noé é salva. Só que pensa comigo, cara, Noé, mesmo tendo ouvido a voz de Deus, ele tinha ainda a possibilidade de não fazer o que Deus tinha falado para ele. Porque isso é uma coisa interessante que a gente deve aprender. A voz de Deus, a direção de Deus para nós, ela não exclui a nossa vontade, ela não exclui o nosso livre-arbítrio. Em Jó 42, versículo 2, sim, eu estou lendo aqui. Em Jó 42, versículo 2, a Bíblia diz assim, ó: sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos de Deus, eles não se frustram. Os planos de Deus sempre vão se cumprir. Mas quando Deus fala algo para alguém, quando Deus promete algo para alguma pessoa, quando Deus revela algo para alguém, isso não extingue a nossa parte, isso não extingue o fato de que eu devo fazer a minha parte, de que você deve fazer a sua parte. E eu quero te dar aqui um exemplo bíblico e um exemplo da minha própria vida, de que Deus tem os planos dele, ele escolhe as pessoas, ele fala as coisas, mas também nós temos que fazer a nossa parte. O exemplo que eu quero te dar do rei Saul. O povo decide que quer um rei sobre a nação de Israel. E Deus escolhe o rei Saul. Foi uma escolha do próprio Deus. Mas Saul foi um rei que não deu certo. E Saul ele foi um rei que não deu certo porque Deus errou? Não, Saul foi um rei que não deu certo porque ele foi escolhido por Deus, ele tinha a unção de Deus sobre a vida dele, mas ele escolheu agir da forma errada, ele escolheu se comportar da forma errada, até o ponto que ele foi rejeitado por Deus e Deus coloca Davi no lugar dele. Um outro exemplo aconteceu comigo recentemente. Se você não sabe, eu escrevi um livro que chama Transforme os seus problemas em oportunidades, está no primeiro link aqui da bio, se você quiser adquirir é só clicar lá. E antes de eu escrever esse livro, eu estava procrastinando a escrita dele. Fiquei um tempão pensando e tal, e Deus tinha me dado a ideia, até um dia que Deus usou um irmão lá na igreja, onde ele pegou e falou assim para mim, através de uma história que ele contou, mas Deus falou direto no meu coração: Pedro, se você não escrever esse livro, eu vou dar essa mensagem para outra pessoa. Cara, aquilo já me assustou, né? E aí eu entendi que era uma mensagem que Deus queria passar para as pessoas e Deus tinha me escolhido, Deus tinha falado comigo. Só que se eu não tomasse postura, eu não fizesse a minha parte, o plano de Deus ia se cumprir. Entenda bem isso. Deus ele não ia errar, mas não seria através da minha vida porque eu não fiz a minha parte. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você. O que Deus tem falado para você? Você tem feito aquilo que Deus tem te pedido para fazer?